Estamos aqui com a Ana Costa, uma amiga de velhas lutas, companheira da unidade, e nós estamos diante desse novo surto do Ômicron, né, Ana? E, assim, voltaram a se falar muitas bobagens, muita contra-informação, e o nosso objetivo é trazer luz para essas questões, porque as pessoas estão se contaminando muito. Eu até comentei com é assim, que o ano passado, quando aconteciam os casos, a gente olhava para quem a gente achava de conhecido. Agora, eu falo que parece um dominó, que os conhecidos estão todos caindo, assim, um batendo no outro, daqui a pouco chega na gente. E uma amiga jornalista me fala também que hoje, se você não tiver três amigos conhecidos, três conhecidos que pegaram Covid, você é uma pessoa solitária. Então, assim, diante dessa gravidade, eu gostaria que você se apresentasse, falasse da sua formação, a sua experiência, e desse uma luz para a gente. É para usar máscara, não é? Quanto tempo dura uma máscara no rosto da pessoa, né? E esqueceram, sim, para mim, você vai me corrigir, mas que o grande remédio é o isolamento social, que se fizesse isso decentemente, se encurtaria muito tempo de toda a pandemia. E o que é sério, porque tem gente questionando se vacinam as crianças ou não, se vale a pena a terceira dose. Não, então, sim, vamos ouvir quem tem estofo para falar disso. É com você, Ana. Passa o seu currículo para a gente. Obrigada, Osíris. É um prazer estar aqui conversando com você, meu querido velho amigo. Eu sou Ana Costa, médica, doutora em Ciências da Saúde, professora universitária, militante pelo direito à saúde, uma das batalhadoras pela sobrevivência, pela criação inicialmente e agora sobrevivência do SUS. Estamos aí na linha de frente sobre a reflexão e a formulação de opinião, de ideias e disseminação de notícias qualificadas acerca da pandemia, muito preocupada, viu, Osíris? Muito preocupada, porque essa confusão da informação hoje no país e no mundo, não é? Fez com que a gente, inclusive, cunhasse um novo termo, que é o que nós estamos chamando de infodemia. Quer dizer, é a informação desqualificada e equivocada acerca da pandemia que faz com que ela se alimente e se fortaleça e se perpetue entre nós. E o grande problema da pandemia que nós temos vivido, da própria existência hoje dessa variante, da Ômicron, é justamente o fato que nós não conseguimos combater as outras mutações do vírus. Né? A vida do vírus é ir se qualificando para se manter vivo. A ideia dele é essa. E ele precisa do ser humano, ele precisa de alguém para infectar. E enquanto nós tivermos uma porta aberta para que ele entre e contamine os humanos, e agora não mais só os humanos, ele vai se Não preservar. mais os humanos? Tem Existem mais? algumas evidências novas que ele estaria sendo, claro que isso aí é uma dimensão ainda muito preliminar, mas que ele estaria Certo. se sobrevivendo em outros mamíferos. Mas eu não gostaria de fazer disso um alarde. Eu acho que a nossa grande preocupação é o ser humano, não é? Então, o fato da gente ter dado essa oportunidade ao vírus, dele se aperfeiçoar e se aperfeiçoar, por não combatê-lo devidamente, pela inexistência da vacina, a vacina, ela, que é a grande arma, ela chega já muito tardiamente, né, quando nós já estávamos na, na versão No auge, né? Delta, né? Na, e, claro, que eu estou dizendo que ela chegou tardiamente, mas ela também foi muito
rapidamente descoberta e implementada, embora ela tenha sido distribuída de uma forma muito desigual no planeta, né? Essa é uma outra questão, né, Osíris? Se a gente não pensar que o mundo precisa de ser solidário e cuidar de todos, a gente vai proliferando possibilidades de que o vírus fique forte em lugares onde não tem vacina. Quando a vacina chega, ela se distribui, ela foi acessível para algumas populações, para outras não. Né? Na África, por exemplo, a taxa de vacinação tem sido baixíssima, porque são países pobres que, na fila da aquisição da vacina, não conseguiram grande coisa. O próprio consórcio da OMS, que tentou combater essa possível iniquidade que já era avistada pela Organização Mundial de Saúde, não conseguiu aliança entre os países ricos que desse conta de prover vacina para essas pessoas. Então, de fato, manter ali um volume de população não vacinada é manter uma fábrica de novas variantes. Né? E assim como qualquer movimento negacionista anti-vacina é também fazer a cama do vírus, porque o vírus, enquanto ele encontrar ser humano que ele infecte, ele vai se aperfeiçoando e vai formando novas variantes. Agora, essa variante que chegou agora, a Ômicron, que chegou, os primeiros casos começaram a aparecer em dezembro, antes já tinha alguma identificação de casos na própria África, mas o primeiro caso nos Estados Unidos apresenta-se em dezembro, é uma variante que se alastrou muito rapidamente. Veja você, se o primeiro caso identificado foi em dezembro, ao final de dezembro já era a variante que imperava, que imperava nos Estados Unidos, e aqui no Brasil não foi diferente também. Né? Rapidamente, quando ela chega, os estudos mostraram que 98% dos casos positivos já eram por ela, né? Já eram através dela. Então, ela é de uma força de transmissão muito grande. É fato que ela é uma variante que tem algumas características, isso é muito interessante, né? Cada variante ela vai desenvolvendo habilidades e competências de acordo com o que interessa ao vírus. Né? Então, o grande cuidado, a grande vantagem dessa variante Ômicron para os vírus, para o coronavírus, é exatamente essa alta transmissibilidade. É uma variante que se aloja essencialmente nessa região, isso não significa que ela não visite outras partes do corpo, ela se aloja principalmente, mas isso é mentira dizer que ela não atinge o pulmão. Ela atinge o pulmão em proporções menos importantes do que a variante Delta, mas ela pega essa parte alta, né, do sistema respiratório e isso faz com que ela fique com muito mais facilidade de ser transmitida, porque qualquer conversa, qualquer suspiro, qualquer respiração, qualquer tosse faz com que ela vá para o ar, né? Que ela seja, que se expõe as pessoas a serem contaminadas. Então, o outro grande problema dessa variante, quer dizer, problema para nós e vantagem para ela, é que ela é uma variante que furou o esquema da imunidade. Né? Nós que tínhamos já uma imunidade adquirida pela vacina, né? Ela burla, né? A imunidade contamina. Mas qual é a vantagem nossa, de nós vacinados? É que quando ela chega, exatamente aciona nossas células de memória, e ao acionar nossas células de memória, a gente cria imunidade a ela. E as células de memória a gente consegue como? Com a vacina.
Então, a vacina, ao contrário que muita gente anda dizendo aí, a vacina não está protegendo nada, muita gente vacinada está doente. Olha, muita gente vacinada está doente porque a variante que se criou porque tem muitos não vacinados, porque se não tivesse muitos não vacinados, nós tínhamos impedido a circulação desse vírus. Ela se criou por isso, e ela teve essa competência de burlar. Mas isso não significa, ela não te protege de não adoecer, mas ela te protege porque ela logo vai acionar a sua célula memória de ter o adoecimento grave. Bem, isso é muito importante. Ana, eu queria aproveitar isso que você comentou, porque tem um mito também do que eu já peguei Covid, então estou imunizado. E como é que esclarece isso Na para a gente? verdade, é o seguinte, isso até o próprio presidente da República diz isso, que não vacina porque já pegou Covid e tal. Isso, na verdade, é uma falácia, não é? Porque todos que estão que passaram pela Covid devem se vacinar, porque o mecanismo de resposta imunitária da vacina é diferente do mecanismo da doença, né? E essa imunidade transitória, depois que você adquire a doença, ela não te protege o tempo inteiro, ela vai ter uma proteção relativa, né? Então, não tem sentido adiar vacinação quem teve doença, agora, é uma fantasia pensar que teve a doença e está imunizado eternamente. Não está protegido quem teve a doença. E tanto é que você vai ver que muitas pessoas que tiveram a doença estão tendo de novo a Ômicron, né? E com uma chance maior, inclusive, do que quem foi vacinado, de ter uma situação mais grave, né? Porque muita gente diz os sintomas da Ômicron são mais tranquilos, a gente vai passar por isso, ela vai ser uma cepa que vai conviver com a gente como uma gripe normal. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque um vírus com essa capacidade de se transmitir desse jeito, pegando um volume enorme da população, o que vai acontecer é que, mesmo ele tendo uma parcela menor de situações graves, o volume de doentes é tão grande que fica enorme o volume das pessoas que irão se agravar, irão ocupar o serviço de saúde, irão para a UTI e levarão o sistema de saúde ao estresse e a dificuldade do atendimento médico. Eu acho que isso é importante lembrar que uma das causas mais importantes de morte na situação das curvas anteriores, porque nós não estamos tendo, não é um surto, é a pandemia e é uma nova onda, né, mesmo, porque é uma onda que, como a OMS está chamando, é um tsunami, porque como ela tem uma rapidez muito grande de propagação, então tem sido espetacular o avanço da doença no mundo todo, né? Então, o que mais levou as pessoas à morte, hoje vários e vários estudos comprovam isso, foram as dificuldades do bom atendimento, né? Infelizmente, se todas as pessoas tivessem tido chance de ter um bom atendimento, um bom e adequado atendimento, provavelmente nós teríamos uma taxa de morte muito menor, né? O fato do governo não ter se preparado, de ter negado, de ter feito experimentações absurdas, tudo isso, de desinformar a população, tudo isso contribuiu para aumentar a nossa taxa de mortes, que é uma tristeza, né? Uma tristeza. E é uma tristeza. Então, assim, o sistema de saúde, o SUS, ele tem feito
um trabalho gigantesco, um trabalho heróico e que deve ser muito e muito reverenciado, porque é um sistema que vem sendo dilapidado nesses últimos governos, desfinanciado. Precisamos defendê-lo, né? Precisamos defendê-lo firmemente, e que foi muito cobrado, foi quem se levantou como recurso único da Sim. população. Não é? Então, apesar desse esforço enorme do SUS ter se estressado para dar de si o máximo, aliás, nós demos tão o máximo que perdemos nessa luta milhares de profissionais de saúde. Não é? Foi o país que mais perdeu profissionais de saúde. Então, nessa perspectiva que nós temos que cuidar, né? De continuar usando máscara, continuar fazendo distanciamento social, na medida do possível, se manter em casa, né? E ter todos os cuidados radicalmente preservados de evitar aglomerações. É correta a posição de São Paulo, do Rio de Janeiro, suspender o carnaval. Eu acho que isso vai acabar acontecendo para todas as grandes cidades que se importam, não é, com essa situação. Com a vida das pessoas. Né? É correto a iniciativa de várias empresas que voltaram a ter o expediente remoto, e as escolas que podem fazer isso, universidades que podem manter o sistema remoto. Eu acho que a questão é essencial vacinar as crianças, porque, em parte, essa grande transmissibilidade da Ômicron encontrou uma situação favorável muito grande, que foi a criança não vacinada. Não é? O tanto de criança que está adoecendo ultimamente, e inclusive adoecendo com formas graves, não é? Morrendo muitas crianças, adolescentes, exatamente porque foi uma população que só essa última semana começou a vacinar no Brasil. Né? Uma celeuma absurda que se instalou, e, inclusive, muitos e muitos pais com medo, porque vê as autoridades dizendo que a vacina não é adequada, ao invés de estar dizendo venham vacinar para a gente se proteger todo mundo, se as autoridades tivessem responsabilidade pública, não é? Então, os pais muito inseguros, mas, de qualquer maneira, como nós, Osíris, temos uma cultura sanitária muito sólida, e não é de agora, nem dos últimos governos populares do PT, e nem de um ou outro governo, mesmo com toda a tentativa de desmonte do SUS e dessa memória sanitária que a população tem, a população é adepta à vacina. E o SUS respondeu brilhantemente, avançando, nos colocando como um dos melhores países em cobertura vacinal de população adulta, apesar da gente ter entrado tardiamente na compra, na disponibilização, na compra e na disponibilização das vacinas, o SUS correu atrás e vacinou. Isso é emocionante, né? E a população aderiu, né? Porque mesmo a população que nega a vacina, muitos negam e fazem um discurso de negação, mas se vacinam às escondidas, né? Até a mulher do presidente, né? Ou não entra nos países onde vão passear, né? Pois é. Isso é interessante, né, Osíris? Eu estava vendo, essa semana, teve a história da venda por cambistas de passaporte vacinal, né? Você viu o cartão de vacina? Não acompanhei isso. Porque isso acontecia, os caras na porta do fórum do Rio de Janeiro ou de São Paulo, vendendo cartão de vacina. E teve um que eu achei genial, porque ele diz, olha, eu estou aqui vendendo, mas o que você devia fazer mesmo era vacinar. É um contraventor com consciência esse. Dando carão, dando moral para o cara que está comprando.
Ai, meu Deus. E ele está certíssimo, todos temos que vacinar, porque a gente não só se protege, quanto protege a coletividade. Enquanto a gente não atingir um nível de imunizados, a gente não interrompe o passeio do vírus. O E aí vírus esse país não anda, né? Está parado por conta disso, por falta de fazer adequadamente o que tem que ser feito. exatamente. Mas eu acho que agora, se o governo pressionado como nós temos pressionado, eu acho que nós temos que lembrar Tem que lembrar a disso. força de pressão que teve a CPI da Covid, a força da pressão que tem tido os movimentos sociais, o parlamento, o judiciário, essa pressão sobre o governo para ele assumir a responsabilidade que ele tem como governante, adquirir os insumos para vacinação e não atrapalhar, eles continuam atrapalhando, né, Osíris? Porque Pois continuam é. falando, veja você, fazem um alarde de um caso de uma menina que sendo portadora de uma síndrome, teve ali, logo depois de tomar uma vacina, uma taquicardia, né? Fibrilou o coração e teve que ser reanimada e tal. Essa menina é portadora de uma patologia, como se confirmou depois, mas antes, até se confirmar isso, o governo fez um alarde. A ministra Damares e o ministro da Saúde foram na casa prestar solidariedade aos pais dessa menina, no interior de São Paulo, para reafirmar a posição deles contra a vacina. Veja aí, irresponsabilidade. Eu queria que a ministra Damares e quem mais fosse de autoridade estivesse nas casas das inúmeras famílias que perderam crianças pela Covid, né? E aí solidarizasse, que eles tivessem um coração humano e não essa maluquice incompreensível de defender o indefensável, não é? Porque nós precisamos que as crianças estejam nas escolas seguras, que a escola não será um covidário para elas, não será uma fonte de contaminação, que elas não levem para suas professoras a doença, que as professoras não levem para ela. Então, a imunização, a vacinação, ela precisa de atingir o volume da população brasileira, de forma que a gente tenha pelo menos 90% da população vacinada, para que a gente interrompa isso que eu estou chamando do passeio do vírus, porque, enquanto isso, o vírus está passeando, está se aperfeiçoando e está passando cada vez mais o certificado de nossa incompetência para controlar essa doença, não é? Então, acho que as autoridades públicas precisam de fazer uma convocatória à população para adesão às vacinas, precisa de parar de divulgar mentiras. Os médicos, meus colegas, que parece que deixaram de estudar, parece que já não têm um bom senso ou não seguiam pela ciência e estão aí divulgando tantas e tantas mentiras, coisas Que triste isso. não tem nenhuma fundamentação científica. Isso é muito triste. Os conselhos de fiscalização do exercício profissional, ao invés de punir esses profissionais, reafirmam as maluquices. Então, assim, eu acho que nós, depois, na reconstrução do Brasil, precisamos de repensar como iremos reconstruir a medicina, como iremos reconstruir as profissões da saúde, porque o que os médicos mostraram nessa pandemia, grande parte dos médicos, é que não estudam, que já não seguiam pela ciência e que são irresponsáveis e que não têm nenhuma responsabilidade com a população, mas com uma ideologia, uma convicção que tampa as suas visões da racionalidade, não é? Então, acho que teremos vários e vários desafios para o futuro e talvez esse aí seja um dos principais, né? Além de varrer o fascismo,
o negacionismo, varrer esse país tão injusto com a população, nós teremos também que visitar situações que se apresentaram como gravíssimas nessa pandemia. E é isso. Então, a gente tem que conseguir com as medidas, mas para infodemia, a gente tem que se apegar às referências do SUS e da Anvisa? Exatamente, o combate à infodemia, eu acho que isso é aqui que a gente está fazendo, né? Tentar colocar o máximo de informação correta para circular, né? Estimular as pessoas para não acreditarem em qualquer coisa, né? Se informarem em canais corretos. Tem canais da Fiocruz, de tantas Fiocruz. instituições que estão aí se esforçando, tantas universidades que estão se esforçando para divulgar informação de qualidade. Então, buscar essas informações, esses canais, para não ficar sofrendo esse terror da informação equivocada, errada, e entrando por caminhos também que são equivocados. Lembrar, né, que as máscaras hoje que nós estamos preconizando, se no primeiro momento da pandemia, quando o acesso e a produção de máscaras não era suficiente, não dava sequer para os profissionais de saúde que estavam ali na linha de frente, então a população não tinha outra alternativa senão o uso de máscaras de pano. Essas máscaras de pano não servem. E outra coisa, Osíris, a gente vê muita gente que diz: eu não estou usando a máscara de pano, mas eu compro essa aqui na farmácia, mas estão usando máscara de procedimento. Aquela máscara de procedimento não serve, não protege nem quem está usando e nem quem está por perto. Então, é insistir nas máscaras que têm realmente a capacidade de filtrar e proteger as pessoas, né? A N95, que é certificada pela Anvisa, né? A PFF2. Eu acho que esses dois tipos de máscaras deveriam ter um preço acessível, já que hoje elas estão mais disponíveis na internet, nas farmácias, né? Que o governo desse uma subvenção para que nós tivéssemos todas as pessoas de todas as classes sociais, de todos os níveis de renda, pudessem adquirir essa máscara. Não é? É inadmissível que ainda no Brasil tenha gente usando máscara de tecido, máscara de pano, que expõe essas pessoas, que não protege essas pessoas. É inadmissível também que as pessoas continuem usando a máscara aqui, assim, com o nariz para fora. Infelizmente, eu vejo até colegas dentro de hospitais fazendo isso. É claro que é uma coisa desconfortável o uso da máscara, mas nós não podemos deixar que o desconforto substitua a nossa responsabilidade pública e consigo mesmo. Né? Então, o uso da máscara deve ser correto, no lugar certo, né? Deve abraçar toda essa região, deve impedir a passagem do ar, e é por isso que nós preconizamos, a Anvisa preconiza esses dois tipos, né? A N95 e a PFF2, que elas têm uma capacidade de filtragem elevadíssima e protege as pessoas e os seus contatos. Outra coisa, tem algumas máscaras sendo vendidas na internet que são igualmente boas, elas só não são certificadas pela Anvisa, como a KN95, por exemplo, né? Então, são também utilizáveis, mas lembrando que a que está sob a vigilância dos nossos sistemas de vigilância e de controle de qualidade são essas outras duas, não é? E brigar, né, para que o preço reduza, para que todo mundo possa usar. E nada de ficar usando máscara de procedimento, aquelas que as pessoas botam no hospital, no centro de saúde, para fazer um curativo e tal, ou para atender num consultório médico. Não é essa em tempos de não pandemia. Essa não. Vamos
nos proteger corretamente, protegermos, vacinarmos, manter o distanciamento e não aglomerar de jeito nenhum. Festinhas, não se Não é iluda, a hora. não é hora, infelizmente, porque muita gente diz: eu já tive, está todo mundo vacinado, ninguém está contaminado. É mentira. Viu aí o Réveillon? Sim, Uma semana depois do Réveillon, nós tivemos uma chuva da de novos chuva. casos, né? E é essa onda que começou ali que está nessa elevação drástica que a gente está vendo aqui, né? E nós temos um outro problema, né, Osíris, importante aqui no Brasil, é que antes era uma desconfiança, mas hoje a gente tem certeza, tem sonegação de dados, tem Tem. Aí eu ia te perguntar isso. nós temos não só a sonegação, que se deu por vários mecanismos, mas temos também subnotificação, que é um evento corriqueiro na saúde, não é? O que não Aqui em deveria. São Paulo, o pessoal não está conseguindo fazer testagem. A maior dificuldade é se testar. Não, e o Brasil testou muito pouco, testou na primeira fase, na segunda e agora de novo, né? E esse é um outro grande problema no Brasil, porque nós não sabemos quanto que o vírus está circulando, né? Porque temos um volume grande de pessoas com vírus e assintomática. E sem saber. Então, e distribuindo por aí vírus adoidado, né? Com os shoppings funcionando, com todas com lojas funcionando e tal. As pessoas ficam sem máscara quando não está atendendo ninguém, depois, quando está atendendo, fecha a máscara. E isso não é suficiente, porque isso aí você já. Já engoliu o negócio. Então, eu acho que o cuidado, né? Não estou querendo fazer terrorismo de jeito nenhum. Eu acho que nós hoje temos uma outra maturidade para conviver com essa pandemia, mas nós não podemos perder o respeito a ela, porque ela continua sendo grave e continua tendo uma mortalidade, o risco de continuar uma mortalidade, de reassumir uma mortalidade alta e catastrófica. Lembrar também que nós estamos tendo, junto com a pandemia da Ômicron hoje, nós estamos tendo um crescimento muito grande de gripes por influenza. Então, vacinar também da gripe, vacinar Sim. da influenza, porque essa dupla, essa convivência das duas doenças agrava e é fator de levar as pessoas para UTIs e o agravamento da doença e até morte, né? Então, é isso. E, enquanto isso, Osíris, muito bom humor, porque rir faz bem demais ao fígado, à alma, ao Exatamente. espírito, não é? Muito afeto e muita esperança, porque o tempo do futuro está chegando, né? Outubro está aí, né? Exatamente. Puxa vida. Olha, Ana, muito obrigado. Eu acho que vamos enfrentar essa infodemia também, desse jeito como você falou. Te agradeço muito e continuemos juntos nesse nosso esforço. Estamos juntos, continuemos juntos. Um forte abraço. Até um dia que a gente possa se abraçar de verdade. De verdade, é isso aí. Tchau, querido. Tchau.